Fala galera, canal Clubismo FC na área, estamos de volta. Aos pouquinhos, mas estamos de volta. Vou fazer esse vídeo da nossa volta para falar com vocês sobre os confrontos da Copa do Brasil e da Libertadores. E é claro, né? Não vou aqui ficar dando análise tática de cada confronto. Eu vou emitir opinião de uma maneira bem clubista, daquele jeitinho que quem nos acompanhava já está acostumado. E vamos lá, primeiro confronto, Cruzeiro e CRB. Olha, dificilmente o Cruzeiro vai ser eliminado nesse confronto, né? Vai ter a parada para a Copa do Mundo de Clubes. Eu acredito que talvez o Cruzeiro, pela fase que vinha vivendo, seja a equipe mais afetada em relação a essa pausa, porque nunca é bom quando você tá bem e você precisa parar de jogar, né? Mas ainda assim é um confronto muito desnivelado entre Cruzeiro e CRB. E particularmente eu vejo o Cruzeiro chegando bem longe na Copa do Brasil, dependendo de como sejam os sorteios das próximas fases. O Cruzeiro é uma equipe que tem capacidade de passar por qualquer adversário, e contra o CRB isso não vai ser diferente, né? É um confronto que a disparidade técnica entre as equipes é muito grande. Então, bom, Cruzeiro e CRB, dá Cruzeiro. CSA e Vasco. Meus amigos vascaínos, que vocês não fiquem chateados comigo. De antemão, acho que o Vasco passa, mas não seria surpresa para mim o CSA passar também. O Vasco é uma equipe muito instável, né? Classificou na última fase nos pênaltis, graças ao goleiro Léo Jardim. Na Copa do Brasil do ano passado, vários confrontos, se eu não me engano, em 3 fases o Vasco conseguiu avançar nas penalidades também e chegou até a semifinal. Vasco favorito, acho que o Vasco passa, mas não duvido nada de termos uma zebra nesse confronto. Corinthians e Palmeiras, meus amigos. Que duelo, que duelo. Para mim, disparado, o confronto mais aguardado dessas oitavas de final da Copa do Brasil. E olha, dessa vez eu vou ficar com o porco. Acho que o Palmeiras leva. É uma equipe um pouco mais regular que a do Corinthians, né? Na temporada, o Corinthians melhorou um pouco com o Dorival Júnior, mas ainda se encontra longe do ideal daquilo que a torcida corintiana pretende. Apesar do título corintiano em cima do Palmeiras no Campeonato Paulista, o Palmeiras vai fazer, na minha concepção, uma boa Copa do Mundo de Clubes. Não vai ser campeão, dificilmente algum clube brasileiro vai ser campeão da Copa do Mundo de Clubes, mas o Palmeiras fazendo uma boa campanha volta confiante para os campeonatos e eu acho que dá porco nesse confronto. Botafogo e Red Bull Bragantino. Baita duelo também. O Botafogo ainda não encontrou a sua melhor versão, comparado ao ano que teve em 2024, mas vem evoluindo gradativamente nas mãos do Renato Paiva. E o Red Bull Bragantino talvez seja uma das grandes surpresas da temporada. Está fazendo um bom campeonato brasileiro. Não vai ser um duelo fácil para o Glorioso, mas eu aposto no Botafogo. São Paulo e Atlético Paranaense. Rapaziada, não vou nem aprofundar muito. Para mim, da São Paulo, o Atlético Paranaense esse ano tá uma bosta. Essa é a verdade. Até mesmo a Série B, que todos nós achávamos que o Furacão fosse voar, está mal. Então, São Paulo, sem muita profundidade nesse confronto aí. Flamengo e Galo. Na boa, torcida atleticana, vocês são nossas putinhas, né? Da Mengão também não vou aprofundar nisso aí, porque vocês peidam pra gente. Beijinho do Plata. Bahia e Retrô. O Retrô é uma equipe que surpreende, né? Acostumada a fazer bons confrontos lá pelo Nordeste, mas da Bahia não vou aprofundar muito nesse duelo também, até porque, sinceramente, é obrigação do Bahia passar do Retrô, né? Não vai dar uma de Fortaleza. Se o Bahia foi eliminado para Retrô, é motivo de protesto lá na Fonte Nova, até porque agora o Bahia só tem o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Sul-Americana, que eu acredito que o Bahia não vai dar tanto foco, né? Eu acho que o foco do Bahia agora vai ser Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, e se sonha grande, meu amigo, não pode cair para Retrô, né? Convenhamos. Inter e Fluminense, outro duelo equilibradíssimo. Mas o Internacional, na bem da verdade, tem um histórico de freguesia quando enfrenta clubes brasileiros. Na Copa do Brasil, na Libertadores, na Copa do Brasil sempre enfrenta clubes brasileiros, né? Mas o Inter tem um histórico de freguesia até mesmo para o Fluminense, né? Vale lembrar que o último duelo entre as equipes deu fusão. Na Libertadores de 2023, o Fluminense passou pelo Internacional. Então, por mais que eu veja um equilíbrio nesse duelo, para mim, dá fusão. Passada a régua nos confrontos da Copa do Brasil, vamos agora para os confrontos da Libertadores. Racing versus Peñarol. Na boa, galera, o Peñarol eliminou o Flamengo, né, numa edição recente da Libertadores, mas depois tomou um saco do Botafogo. Na minha concepção, não fez uma boa fase de grupos. E o Racing, bicho papão de times brasileiros, né? Tudo bem que contra equipes
de outro país que não seja o Brasil tem um pouquinho mais de dificuldade, por incrível que pareça, né? Geralmente é o contrário. Mas eu vejo o Racing amplamente favorito nesse confronto contra o Peñarol, né? Desculpa, nação, mas só o Flamengo dá mole contra esses timinhos de merda, né? Por mais que o Peñarol tenha uma baita camisa, não dá pro Mengão ser eliminado pro Peñarol numa Libertadores, mas enfim, isso é passado, vamos focar na Liberta desse ano. Cerro Porteño versus Estudiantes. Para mim, avança a equipe argentina. Acompanhei o Estudiantes, né, contra o Botafogo, cheguei a fazer a cobertura de Botafogo e Estudiantes no estádio Newton Santos. A equipe argentina não é uma equipe que joga um futebol vistoso, mas é uma equipe compacta, né? E os argentinos costumam ser copeiros. Na Copa Libertadores costumam dar trabalho, né? Por mais que venha tendo essa hegemonia dos clubes brasileiros nos últimos anos, quando alguém chega, geralmente é um argentino que costuma dar um pouquinho mais de trabalho, mas para mim, Estudiantes bem favorito contra o Cerro Porteño, que assim, os Estudiantes não jogam futebol vistoso, mas conseguem jogar de maneira compacta, né? É um clube relativamente copeiro e o Cerro Porteño já não ganha nada em relação à América do Sul. Pode ganhar lá no Paraguai uma vez ou outra, mas na América do Sul já não é um time que assusta há muito tempo, né? Então, para mim, passa o Estudiantes. Flamengo contra a Internacional. Bom, o Galo eu gastei, falei que era a nossa putinha na Copa do Brasil, né? Sinceramente, eu tenho um pouquinho mais de medo do Inter do que contra o Galo, porque o Galo não me dá medo algum. Agora, o Inter, como eu falei, tem um histórico de freguesia quando enfrenta clubes brasileiros na Libertadores, e o Flamengo, de momento, volto a dizer, dependendo também do desempenho na Copa do Mundo de Clubes, não vejo o Flamengo sendo campeão, infelizmente, mas dependendo do desempenho na Copa do Mundo de Clubes, volta confiante e vai ter um baita segundo semestre, até porque tá chegando o Jorginho, provavelmente chegarão outros reforços, tem o Carrascal, que é uma possibilidade. Então, assim, pelo histórico de freguesia do Inter e também pelo Flamengo estar apresentando um futebol muito, mas muito superior ao do Inter no momento, eu vejo que o Flamengo é favorito contra a equipe do Internacional. Palmeiras e Universitário. Rapaziada, o Palmeiras, quando pega esses times meia boca na Libertadores, eles amassam, né? Geralmente é sacolada, então Palmeiras, não tem nem muita discussão em relação a isso. Fortaleza e Vélez. A fase do Leão tá uma bosta, né? Essa é a realidade. E o Vélez vem fazendo uma Libertadores ok, fora que também é um clube argentino, um clube de camisa, né? Fortaleza talvez esteja começando a tentar ser grande no cenário nacional, que ainda não é. Pode ser grande no Nordeste, mas se formos pegar o Brasil como um todo, não é uma equipe grande. E o Vélez é uma equipe de camisa na Argentina, na América do Sul. Então, para mim, passa o Vélez Sarsfield. Sei lá quando se fala esses Sarsfield aí, mas passa o Vélez. LDU e Botafogo. Confronto difícil pro Glorioso. Altitude, mas a gente já enfrentou a LDU. A LDU não consegue jogar fora de casa, essa é a verdade. A grande arma da LDU é a altitude. Então o Botafogo precisa garantir o jogo no Newton Santos. O primeiro jogo é no Newton Santos, o Botafogo fazendo uma diferença ok, pelo menos 2 gols de diferença. Eu não vejo um cenário em que o Botafogo possa ser eliminado contra a LDU, né? É a altitude, mas não é aquela altitude de 3.800 metros, que é a mais pesada, é uma altitude, se eu não me engano, 2.700 metros em Quito. Difícil de jogar, mas suportável. Então eu vejo o Fogão avançando contra a LDU, porque tem muito mais time. Libertad versus River Plate. Galera, River, né? River Plate não vive um grande momento, mas o Libertad também não é uma equipe que esteja voando. Pesa a camisa do River Plate na Libertadores. É um clube de chegada, para mim, passa o River Plate. Atlético Nacional da Colômbia contra São Paulo. Outro bom confronto, na minha concepção, um confronto até difícil de cravar qual clube vai passar, mas vou arriscar na zebra dessa vez. Para mim, passa o Atlético Nacional, tá? Por quê? Porque eu preciso causar uma polêmica, né? Tem que ter uma zebra, tem que ter uma opinião que o pessoal vai discordar. Eu acho que talvez muitos possam concordar comigo em relação a esse confronto. É um confronto, de fato, muito equilibrado, mas dessa vez eu aposto na zebra, acho que passa o Atlético Nacional. É isso, galera. Tamo junto. Até a próxima. Canal Clubinho FC.